Boa noite. E aí, como estão nessa segunda-feira? Fevereiro começando, primeira segunda-feira útil do ano ou do mês. Vamos lá. Fixar aqui o tema sobre o que a gente vai falar hoje. Boa noite. Vou fixar aqui o tema. Boa noite, Flávio. Então, hoje a gente vai falar sobre tratamento de varizes grossas e veia safena. Tudo o que você precisa saber sobre o tratamento de varizes grossas e veia safena. Então, é o tema, né, que ainda tem muitos mitos acerca desse tema. Muitas pessoas ainda ficam com muitas dúvidas sobre como é que pode fazer o tratamento da veia safena, o que é veia safena, como é que a gente pode fazer o tratamento de varizes grossas. Então, eu trouxe esse tema hoje por isso, né, pela importância que a gente tem, porque sempre que a gente tem uma doença, né, com mais manifestação, como são as varizes grossas, como é a manifestação clínica de uma veia safena doente, né, mais o paciente pode ter sintomas, né, ter a sensação de peso, cansaço nas pernas, inchaço. Então é um tema muito relevante e que gera muitas dúvidas, tá? Então por isso que eu trouxe esse tema aqui hoje. Então se você conhece alguém que está fazendo tratamento de varizes ou que tem o desejo de fazer o tratamento de varizes, ou que tem veia safena doente, aquelas varizes bem calibrosas, clica aqui no aviãozinho e compartilha essa live para que a gente possa discutir mais aqui, para que a pessoa tire suas dúvidas. E esse é o objetivo aqui da gente hoje. Boa noite, mama, boa noite, tia. Como estão todos? Fico muito feliz de ver as pessoas sempre aqui participando. Vamos lá. Lembrar que eu atendo em Feira de Santana, na Clínica Tempo, na Clínica Master Saúde, na Clínica IME e na Clínica de Cardiologia do Dr. André Almeida. E atendo em Salvador, na Angiocardio, no Centro Médico Bela Vista. Então, se você quiser também saber os dados aqui para agendar uma consulta, comenta aqui eu quero, que depois a gente envia para vocês tudo aí por direct. Então, vamos lá. Vamos dar início aqui à nossa live, nosso tema. Tudo sobre o tratamento de varizes grossas e veia safena. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir colocando aí. E aí, ao longo da live, ou assim que terminar, eu vou olhando tudo e a gente responde aqui. Vou trazer também para vocês alguns resultados. Um resultado hoje muito legal no tratamento de varizes grossas e veia safena para provar, né, e para demonstrar tudo que eu vou falar aqui hoje sobre como funciona esse tratamento, certo? Então, vamos começar relembrando, né? Relembrando o quê? Veia safena, muitos pacientes têm essa dúvida, né? Muitas dúvidas, muitos mitos acerca do tratamento da veia safena. A veia safena, gente, ela é a veia mais comprida do nosso corpo, tá? Porque ela começa na região da virilha e ela vai até o nosso tornozelo, descendo aqui pelo meio da coxa e da perna. Tem uma imagem que eu gosto de mostrar. Então, aqui nessa imagem é que vocês conseguem ver melhor, certo? Então, esse tracinho aí vermelho é a nossa veia safena magna, tá? E a gente tem a veia safena parva, que ela fica atrás da perna, esse vasinho azul, bem no meio da panturrilha, da batata da perna, que também desce até o tornozelo. Então, essa é a nossa veia safena. E aí, muitos pacientes perguntam, né, quando descobrem que tem alguma doença da veia safena, ou quando a gente vai explicar que tem uma veia safena doente, o que é que vai ser feito no tratamento, os pacientes perguntam, doutora, mas não é a veia do coração? Vamos começar logo desmistificando essa frase aqui. Não tem nada a ver com o coração, certo? Como eu falei, ela começa na região da virilha, ela vai até o tornozelo, ou na parte posterior da perna, atrás da perna. O que acontece é que quando os pacientes têm algum problema de coração, né, pacientes que já tiveram infarto, que tem algum problema de coração e que precisa fazer uma cirurgia do coração, o médico, o cirurgião lá, vai pegar um pedacinho da sua veia safena para fazer a ponte do coração. Por isso que chama ponte de safena. Doutor, e se eu precisar da safena para fazer uma ponte, Deus o livre, eu tiver um problema no coração, e aí como é que eu vou fazer? A gente tem outras veias que podem ser utilizadas para fazer essa ponte, como por exemplo a veia mamária, que fica aqui na nossa região do tórax. E outra coisa muito importante é saber que se você tem a veia safena doente, essa veia ela não pode ser utilizada para essa cirurgia. Então, quando você tem a veia safena doente, que é quando a gente vai indicar o tratamento da veia safena, mesmo que você precisasse dela, Deus o livre, fazer uma cirurgia no futuro,
ela não seria utilizada, ela não poderia ser utilizada, porque ela é uma veia doente, ela é uma veia que não tem funcionalidade normal. Então imagine como é que você vai fazer uma ponte para passar o sangue do seu coração com uma veia doente. Não tem como, certo? Então, a gente tem outras formas de fazer essa cirurgia e essa veia ela não seria utilizada. Então, ponto 1, a veia safena, ela não tem relação nenhuma com o coração. Ponto 2, doutora, mas se eu tratar minha veia safena por algum motivo que ela tá doente, meu sangue vai passar por onde? E aí eu vou aproveitar essa imagem também que tá aí para vocês para explicar que a gente tem duas partes, digamos assim, do nosso sistema de veias do nosso corpo. Uma parte é o sistema profundo e a outra parte é o sistema superficial. O nosso sangue que passa, que vai voltar lá para o nosso coração pelas veias, ele passa 90%, 95% pela essa parte aqui, ó, do profundo. A menor parte passa pelo superficial, certo? E é aqui no superficial que está a nossa veia safena e que são formadas as nossas varizes. Então, quando a gente tem veia safena doente, ou varizes grossas, ou varizes profundas internas aqui nessa parte, e a gente fecha essas varizes porque elas estão doentes e a gente precisa realizar o tratamento dessas veias que estão doentes, o sangue vai continuar passando a maior parte por aqui, ó. A gente desvia o sangue que estava passando pela estrada cheia de buraco, que é esse daqui, e bota o sangue para passar só, ó, pela pista boa de asfalto ali, de 4 pistas, que é o sistema profundo, certo? Então esse é o segundo mito que tem e dúvida acerca desse tratamento da veia safena de varizes grossas. Se eu trato e se eu fecho essas veias que não funcionam adequadamente, por onde meu sangue vai passar? Eu não vou ter outro problema de circulação porque o sangue está precisando passar por essa outra parte aqui? Não, porque essa parte do profundo, ela é a responsável pela drenagem e pelo fluxo da maior parte do nosso sistema venoso. Quando a gente tem os dois normais, vai ter a parte que vai passar pelo superficial também. Mas quando a gente tem um superficial, que é uma veia safena e umas varizes internas doente, esse sangue que passa por esses vasos, que são vasos doentes, é o que causa a maior parte dos sintomas que o paciente sente. E quais são esses sintomas? Sensação de peso, cansaço nas pernas, inchaço, o escurecimento que pode fazer ali na parte, né, de baixo da perna, que vai subindo, que pode chegar até próximo ao joelho, as feridas. Por que tudo isso acontece? Porque esse sangue que está passando por essas veias que não funcionam de forma adequada, o sangue ele não consegue subir da forma que ele deveria, né? O sangue deveria sair lá do nosso dedinho do pé, das nossas pernas e voltar aqui para cima para o nosso coração que está aqui no nosso tórax, no nosso peito. Mas ele não consegue, porque as veias dessa parte não fazem o funcionamento direito. E esse sangue acumulado lá na sua perna é que causa inchaço, porque ele vai para um lugar que ele não deveria. É o que causa a dor, o peso, porque é um sangue que está inflamado, que tem substâncias ali que precisariam ser reoxigenados quando chegasse no coração, mas que não está conseguindo. Então, é o sangue que está ali que vai causar o escurecimento da pele pelas substâncias que tem ali. É um sangue que está ali que vai causar coceira, queimação. Muitos pacientes falam que coça a região e às vezes a pele já está tão fina que até essa coceira ocasiona as feridas, que são aquelas feridas que não fecham, que dão trabalho de fechar, né, que doem muito, feridas muito dolorosas. Isso tudo, gente, prejudica a qualidade de vida do nosso paciente, né? Então é muito importante a gente lembrar, como muitas pessoas falam, que tratamento de varizes não é estética, tá? Tratamento de varizes é uma doença das veias, do sistema venoso superficial, é uma insuficiência dessas veias e por isso precisa ser tratada, para que a gente melhore a qualidade de vida do nosso paciente e que dê a ele também maior autoestima, né? Porque a gente sabe que muitos pacientes deixam de ir frequentar lugares ou de vestir roupas e sentem mesmo muita vergonha das pernas, né? Isso é uma queixa de 98% de todos os pacientes que têm varizes. Sejam elas varizes grossas, sejam eles vasos mais finos, qualquer tipo de varize. Então, vamos lá. Falando, né, desses dois mitos aí principais sobre veia safena, vamos para um pouquinho mais de tratamento. Bom, primeiro, o que é que a gente precisa para saber que você tem doença das varizes, né? Que você que tem varizes vai ter ou varize grossa ou veia safena. Então, a veia safena doente, a gente consegue dar esse diagnóstico com o quê? Com ultrassom Doppler vascular.
Então, vamos voltar para bater na tecla que não existe tratamento de varizes sem uma consulta com médico especialista no tratamento de varizes. Não existe tratamento de varizes sem consulta com cirurgião vascular. Por quê? Porque é nessa consulta que a gente vai conseguir dar o seu diagnóstico e estudar a sua doença. Lembra, a doença ela é única, mas ela tem diversas manifestações diferentes e se manifesta de forma diferente em cada paciente. E é por isso que o tratamento de cada paciente ele é único. E é por isso que precisa ser estudada como essa doença se manifesta em você. Então, na consulta eu vou conseguir entender o que é que você tem de sintomas. Na consulta que eu vou conseguir te falar, né, te mostrar como funciona a sua doença das varizes, né, te mostrar quais são os tipos de varizes que você tem, fazer uma avaliação ali com o GPS vascular, que eu consigo ver um pouco abaixo dos vasinhos da sua perna, e principalmente fazer o nosso ultrassom Doppler, que eu vou ver duas coisas muito importantes nesse ultrassom Doppler. Primeiro, eu vou conseguir ver como é que funciona a sua veia safena. Eu vou conseguir ver se você tem varizes internas ou não, quais os tamanhos dessas varizes. Eu vou conseguir ver tortuosidade do vaso, ou seja, é um vaso que desce mais, uma varize que desce mais reta, é uma varize que faz muita curva, porque isso impacta no tratamento, isso impacta em qual a técnica que será escolhida para realizar o seu tratamento. Eu vou conseguir medir, no nosso ultrassom Doppler a gente faz uma medida do tamanho, do calibre do vaso, da varize interna que tem ali, do calibre da veia safena que tem ali, porque isso também determina a técnica que vai ser utilizada para o seu tratamento. E eu vou conseguir avaliar o seu sistema profundo. Eu não falei que a gente tem o sistema superficial das veias e o profundo, que o profundo é que passa a maior parte do nosso sangue. Então, eu vou conseguir avaliar se esse seu sistema profundo ele funciona de forma correta, ele funciona de forma adequada. Então, eu vou avaliar o sistema superficial, vou avaliar o sistema venoso profundo, vou avaliar todo o seu sistema das veias e te dizer o que é que está funcionando mal, o que é que funciona bem, como é que tem varizes internas ou não, se tem veia safena doente ou não, para a gente poder determinar como será realizado o seu tratamento. Então, na consulta, você sai sabendo tudo isso. Vou te explicar tudo como é que funciona a sua doença das varizes. E vou conseguir fazer um planejamento estratégico para o seu tratamento. Porque sem planejamento, sem plano de voo, sem eu traçar ali, sem eu conseguir pensar, raciocinar como eu consigo fazer o seu tratamento, a gente não tem como tratar. Tá? Então, o mais importante é que o médico que você escolha para te avaliar consiga fazer esse planejamento, que vai ser baseado em todos esses exames que a gente vai fazer, no seu exame físico, na utilização do GPS vascular e na realização do ultrassom Doppler vascular. Porque, como eu te falei, todos esses parâmetros que eu citei aqui de tamanho, tortuosidade, calibre, profundidade, vai ser determinante para as técnicas que serão utilizadas no seu tratamento. Lembrar também uma coisa muito importante, a grande maioria dos pacientes ela não tem só um tipo de vaso doente, né? A gente vai ter vasos fininhos, mais superficiais, microvarizes, a gente vai ter ali aquelas varizes verdes que estão mais grudadas na pele, a gente pode ter as varizes grossas, que são aquelas varizes bem grandes, que já ficam para fora do paciente, e a veia safena doente. E para cada tipo de vaso a gente utiliza uma técnica de tratamento diferente. E principalmente uma combinação de técnicas, certo? Então não é a técnica que define o sucesso do tratamento de varizes. É o profissional que vai saber, primeiro, é um profissional que precisa saber utilizar todas as técnicas, porque a gente, na grande maioria das vezes, não consegue fazer um tratamento 100% de um paciente com uma técnica só. Então, se eu não sei realizar as outras, como é que eu vou dar um resultado satisfatório para o meu paciente? Então, eu preciso, sim, ter domínio técnico para saber utilizar todas as técnicas e principalmente saber quando indicar cada uma dessas técnicas, tá? Falando sobre técnicas, eu vou fazer aqui um parêntese, uma comparação, que eu acho que fica muito legal. Imagine um carro de Fórmula 1, certo? É um carro que tem um desempenho excepcional. Não entendo muita coisa de Fórmula 1, mas sei que o carro anda direitinho. Então, vamos lá. Se eu, Fernanda, que sei dirigir, tenho carteira de motorista, ok, mas pego um carro de Fórmula 1, vocês acham que eu vou ganhar algum pódio, que eu vou ter algum bom desempenho? Eu vou bater na primeira curva o carro, porque eu não sei utilizar. Mas se eu coloco um piloto bom e um combustível bom para dirigir um carro de Fórmula 1, com certeza vai ter um outro desempenho totalmente diferente do meu e vai poder alcançar um pódio. Certo? Então, é a mesma coisa com tratamento de varizes.
Se você pega uma técnica boa, como por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco, um endolaser, que hoje é a técnica padrão ouro para o tratamento de varizes grossas e veia safena, e eu coloco um profissional que não é capacitado, que não tem domínio técnico para realizar esse tipo de tratamento, ou eu faço uma indicação errada, ou seja, coloco um combustível errado, coloco para fazer ali numa varize que não tem tamanho suficiente, numa varize que é muito torta, numa varize que é muito grande, que eu preciso ter todo um preparo adequado para realizar, não vai ter sucesso, né? Você pode até conseguir fazer, pode até ir ali tentando, mas você não vai ter um resultado satisfatório. O melhor resultado para o nosso paciente, ele não vai ser alcançado, certo? Então, a gente precisa ter profissional capacitado, técnica adequada e bem indicado para cada tipo de varizes. Ok. Tá ficando claro aí por enquanto? Todo mundo entendendo? Dá um ok aí, um sim, um não. Vamos lá. E lembra aí de compartilhar o aviãozinho para todo mundo que você acha que merece ver essa live, que tem varizes grossas, veia safena ou que está realizando algum tipo de tratamento de varizes. Pronto. Então, entendemos também como deve ser feita essa avaliação inicial do nosso paciente, que é com a consulta, que é com o ultrassom Doppler vascular, para que aí sim a gente consiga definir a técnica que será utilizada e dar um entendimento do nosso paciente de como está funcionando essa doença nele, tá? Muitos pacientes, gente, eu já atendi diversos pacientes que chegam, tá, na consulta, que tem varizes grossas, que tem veia safena doente, que é essa doença um pouco mais avançada, né, que muitas vezes já tem até ferida, e que estão ali sendo tratados só para fechar a ferida, que estão ali sendo tratados com meia, com medicação. Esses itens, a meia, a medicação, o tratamento de ferida, eles são complementares, certo? Por quê? Porque eles melhoram os sintomas e eles fecham ferida em alguns casos. Mas isso não é o principal. A gente precisa tratar a raiz do problema. E a raiz desse problema, das dores que você sente, do inchaço que você tem, da ferida que você está fazendo na perna, é decorrente de um sistema de veias que está defeituoso. E a gente só consegue tratar varizes e fechar varizes com procedimento. Meia e medicação são complementares, eles melhoram a clínica, melhoram a dor, desincham um pouco mais a perna, ajudam a cicatrizar alguma ferida que já possa vir a ter. Mas se a gente não trata a doença, se a gente não fecha as varizes e a safena se estiver doente, a gente não melhora, tá? A gente só tá ali enxugando gelo, só tá fazendo tratamento superficial e isso não resolve. Então a gente precisa sim realizar o tratamento de forma completa, né? Tratar a raiz do problema. Então, vamos lá. Como era feito o tratamento de varizes grossas e veia safena no passado, né? Que é o tratamento que muitos de vocês conhecem, que é o tratamento que muitos pacientes, inclusive, já realizaram, mas que muitas vezes até foi um tratamento que não foi realizado de forma adequada. Então, os pacientes, depois de algum tempo, voltam a aparecer, né, essas varizes grossas. Então, muitos pacientes fizeram esse tratamento no passado só de retirar varizes ou de retirar a safena. Como era feito? Era feita uma cirurgia, né? O único procedimento existente era a realização de uma cirurgia, onde o paciente, no centro cirúrgico, tinha um corte aqui na região da virilha, um corte aqui na região do joelho, um corte lá na região do tornozelo, e era feita a tentativa de retirar, de puxar essa veia safena para tirar a veia safena. Doutora, ainda é assim? Não. Tá? Hoje essa técnica de cirurgia, né, de corte, ela tá restrita a pouquíssimos casos, tá? Há casos que a gente não consegue utilizar nenhuma outra das técnicas. São pouquíssimos casos mesmo, tá? Eu não sei qual foi a última vez que eu precisei entrar numa cirurgia de retirada de veia safena. Então, esse tipo de procedimento não é um procedimento que a gente realiza mais hoje. Era um procedimento muito invasivo. Tinha risco de deixar o paciente com muita dor, porque você podia, quando você está arrancando ali a safena, né, puxando, você podia puxar um nervo junto, então o paciente ia ter muita dor, né, tinha muito sangramento, o paciente tinha uma recuperação lenta, ficava 30, às vezes 60 dias em cima da cama, daquele jeito que o povo fala que parecia uma múmia, porque ficava todo enfaixado, né, não conseguia levantar, ficava todo roxo. Então, era um tratamento realmente que a gente tinha uma recuperação muito ruim do nosso paciente, né? E muitas vezes era um tratamento ineficaz, porque como às vezes você fazia o procedimento de puxar essa veia às cegas, às vezes você conseguia puxar um pedaço e não puxava o resto. Imagina que eu tenho uma veia safena que vai daqui até aqui, que eu preciso tratar. E aí eu faço uma cirurgia que eu vou puxar um pedaço dessa veia e fica outro pedaço. Então, às vezes era um tratamento que a gente nem conseguia realizar o tratamento completo, certo?
Hoje em dia, qual é o nosso tratamento padrão ouro? Primeiro, a gente vai ver, como eu falei, tamanho da veia das varizes grossas, tamanho da veia safena, tortuosidade do vaso, para a gente poder definir a técnica. Mas a técnica padrão ouro que a gente tem hoje é o endolaser. Vocês já ouviram falar sobre tratamento de varizes grossas e veia safena com endolaser? Comenta aqui para mim sim ou não, para eu ter uma noção se alguém sabe alguma coisa sobre o que a gente vai falar agora, tá? O endolaser é uma técnica que a gente faz um furinho na perna do paciente e a gente passa com o laser por dentro dessa veia safena que está doente ou das varizes grossas. E a gente vai fechando esse vaso com o laser. Com essa energia térmica do laser, a gente vai fazendo o fechamento desse vaso, certo? Então, é uma técnica minimamente invasiva, ou seja, tem muito menos complicação do que tinha a cirurgia de retirada da safena. A gente tem uma recuperação do paciente muito mais rápida, infinitamente mais rápido do que como era anteriormente. O paciente ele já sai da sala caminhando. Então, logo depois que termina o procedimento, o paciente já consegue caminhar. O paciente não precisa ficar em cima da cama, não precisa ficar andando de cadeira de rodas, não tem dificuldade para se mover na cama, para dormir. É uma técnica que a gente não tem sangramento praticamente nenhum, como a gente tinha antigamente. Então, aqueles hematomas, a roxidão é praticamente zero. E quando a gente tem, né, varia muito de um paciente para outro, mas quando a gente tem, a gente consegue utilizar ali umas fitas adesivas, que é o kinesiotape, melhorar essa parte do hematoma que o paciente fica. A dor é praticamente nenhuma, gente. Os pacientes praticamente não reclamam de dor. Tipo assim, no segundo dia, o paciente já tá zero dor, certo? Então, é uma técnica que a gente tem muito mais vantagens do que a gente tinha para realizar esse procedimento no passado. É uma técnica que muitas vezes a gente consegue realizar em consultório. Então, alguns casos, né? Casos que é nas duas pernas, ou que tem muita varize grossa, ou que é um paciente que pode ter um pouquinho mais de complicação ali inerente ao próprio paciente, tem uma pressão alta, um diabetes, alguma outra coisa associada, a gente pode indicar ao hospital, mas o paciente sai no mesmo dia, né? Em outros casos, a gente consegue fazer no próprio consultório com o anestesista. Não precisa tomar raquianestesia, né? Que muitas vezes o paciente tem medo de tomar raquianestesia, sente aquela dor nas costas, ou pode ter dor de cabeça após a raquianestesia, que tem pacientes que acontecem, uma dor de cabeça muito forte após raquianestesia. Então, não tem nada disso, é uma sedação feita na veia, o paciente dorme um pouco, né? Fica ali cochilando. No final do procedimento, a medicação já foi toda metabolizada, o paciente já desperta, tá? Tem um despertar super rápido quando acaba o procedimento. Então, é um procedimento totalmente diferente do que era feito no passado, certo? Para isso, a gente precisa de uma consulta bem realizada de forma adequada, a gente precisa avaliar o tamanho da veia, a gente precisa avaliar tortuosidade dos vasos, então tudo isso para a gente poder te indicar a técnica mais adequada. Então pronto, te falei aqui de como era feito no passado, que é a cirurgia de retirada de safena, que hoje fica para casos muito restritos, muito tempo que eu não vejo ser realizada, tá? A técnica do endolaser para tratamento de varizes grossas e veia safena. E eu vou te falar aqui de outros procedimentos que podem ser realizados ou de forma isolada ou concomitante. Na maioria dos casos, ele é realizado de forma complementar, certo? Lembra que eu te falei que você tem vários tipos de vasos. Então, eu posso ter varizes grossas de 6 milímetros, eu posso ter varizes grossas de 3 milímetros, eu posso ter uma varize grossa de 2,5 milímetros. Para cada uma dessas, eu vou realizar uma técnica diferente. Então, por isso que o médico precisa ter domínio de todas as técnicas. Por isso que todas as técnicas são importantes e todas as técnicas te entregam um resultado excepcional quando realizada por um profissional capacitado. Então, se eu tenho ali, posso utilizar a espuma. Ah, doutor, eu ouvi dizer que espuma não presta, não. O paciente fica com mancha, fica endurecido, dói o local, volta tudo de novo. Isso tudo é informação equivocada. Vamos lá desmistificar todas essas informações. A espuma é uma excelente técnica quando bem realizada e quando bem indicada, tá? A espuma, ela realmente não é uma das melhores técnicas para a gente tratar varizes grossas e veia safena. Por quê? Porque ela é uma técnica que a gente utiliza geralmente para vasos até 3,5 milímetros. No geral, veia safena doente, ela passa disso, né? Mesmo que ela possa ter um pedacinho ali dessa milimetragem, maior parte vai lá para 5, vai lá para 7, vai lá para 10,
pode ir para 13. Então, o tamanho é muito maior. Então, a espuma, ela vai precisar de uma quantidade muito grande para fechar esse vaso, que a gente não pode fazer, porque a gente tem um teto máximo a cada aplicação da quantidade de espuma que a gente faz, e isso precisa ser muito, né, realizado da forma adequada, de fato, essa quantidade. E o paciente tem uma chance dessa varize voltar, dessa veia safena reabrir, dessa varize voltar a funcionar, digamos assim, a reabrir ali e passar sangue de novo, maior nos próximos 5 anos. Porque eu fiz uma quantidade de espuma num vaso muito grande. Então vai ficar um pedacinho ali aberto. A chance de continuar passando sangue por esse vaso doente, que eu queria que ele ficasse 100% fechado, é grande. Então o paciente tem um risco de recanalização, ou seja, dessa varize de fato voltar, porque ela vai reabrir, muito grande. Então por isso que a espuma não é a melhor técnica. Mas, como eu acabei de falar, se eu tenho vasos um pouco menores associados, a espuma junto com o meu endolaser é uma excelente técnica. Eu vou complementar o meu tratamento com o endolaser, utilizando em alguns momentos a espuma. Então, isso sim vale a pena, certo? Então, por isso que eu preciso saber indicar e por isso que eu preciso saber associar todas as técnicas. Microcirurgia com protocolo de recuperação rápida. Como é isso, doutora? Como é que funciona esse negócio de microcirurgia? A gente tem algumas varizes grossas, gente, que a gente não consegue fazer com laser e que a espuma não vai bem pelo tamanho. Principalmente varizes grossas na frente da canela. A gente tem muito pouco de subcutâneo de gordura ali, né? Nossa canela, a gente toca aqui e a gente sente na perna, né? Tocou, sentiu o osso. Então, é praticamente pele e osso. E às vezes, não sei se vocês já viram, que tem pacientes que têm essa varize muito grossa na frente da canela. Canela não é um lugar bom pra gente fazer endolaser, porque tá muito perto do osso. E a canela também, dependendo do tamanho da varize, não vai ser bom fazer espuma. Então, é um lugar, por exemplo, que muitas vezes a gente precisa fazer uma microcirurgia. A gente faz um cortezinho de milímetros, que fica praticamente imperceptível, faz a retirada daquela varizinha que estava ali e pronto. O paciente também tem a recuperação tão eficiente quanto a do endolaser, né? Procedimento minimamente invasivo, paciente sem dor, procedimento que o paciente já sai caminhando, não precisa ficar muito tempo em cima da cama. Então, a microcirurgia também é uma técnica que a gente usa muito associada ao endolaser, quando a gente está falando de pacientes com varizes grossas e veia safena. Porque a gente pode ter essas varizes que são ruins ou varizes muito antigas, que são muito coladas na pele, que às vezes a gente utiliza também uma microcirurgia ou uma espuma. Então, a gente tem diversos tipos de varizes que a gente vai precisar fazer essa associação de tratamento, certo? Então, o endolaser é a nossa técnica padrão ouro para veia safena e varizes grossas, mas a gente vai sim, na maioria dos casos, utilizar um pouco de espuma e um pouco da microcirurgia para a gente poder ter essa habilidade de fazer esse conjunto de técnicas ali no paciente para que a gente entregue o melhor resultado para aquele paciente. E um resultado duradouro, porque isso é muito importante, né? Você não está aqui querendo fazer um investimento no seu tratamento de varizes para que daqui a alguns anos você viva o que a maioria das pessoas falam, né? De que volta tudo de novo, tá? Isso também é um mito, gente. Primeiro, a gente tem uma doença que é crônica, ou seja, o acompanhamento anual, ele deve ser feito para todos os pacientes que têm varizes, para todos os pacientes que já trataram ou que estão em tratamento. Por quê? Porque é uma doença crônica, é uma doença que ela não vai embora. Ela é igual a pressão alta, um diabetes, o paciente não frequenta endocrinologista, cardiologista todo ano, tem que frequentar o cirurgião vascular e angiologista todo ano. Por quê? Porque a doença vai estar ali. E essa doença ali, ela pode fazer surgir novos vasos. Então, você sempre precisa estar fazendo a monitorização para a gente fazer a manutenção de tratamento. Mas quando o tratamento ele é feito de forma adequada, tá? Quando a gente trata de fato a raiz do problema, essas varizes elas não voltam. Elas podem sim surgir novas, mas se a gente trata de forma adequada, elas não voltam. Muitas vezes as varizes ou os vasinhos, eles voltam porque não foi tratado de forma adequada. Porque não foi feito tratamento da raiz do problema. Porque a gente tava ali, algum profissional foi ali, só enxugou gelo, só fez ali por cima o que precisava, o que você estava vendo, mas não tratou a raiz do problema. Aí sim, as varizes muitas vezes vão voltar, sim. Mas quando você faz uma avaliação adequada e um tratamento adequado, a gente não vai ter isso. A gente vai ter um resultado satisfatório e um resultado duradouro pro seu caso. Certo? Então, falei das técnicas que podem ser utilizadas, tá? Vamos falar agora, falei um pouco de pós-operatório, né? De como é a recuperação. Vamos falar agora de pós-cirúrgico, pensando na vida do paciente.
Doutora, quanto tempo depois que eu faço esse procedimento eu posso voltar a trabalhar? Quanto tempo depois eu posso voltar a fazer atividade física? Como é que fica a minha vida depois do procedimento? Gente, isso tudo varia muito de paciente para paciente, né? Como eu falei, todo o tratamento de forma integral, ele é individualizado. Tanto as técnicas, quanto o tempo de tratamento, quanto a duração do tratamento. Então, tudo isso é individual para cada paciente. Mas, de modo geral, certo? 7 dias, mais ou menos, é o nosso repouso, de forma que não é repouso em cima da cama, pode levantar vai levantar para ir no banheiro, vai tomar banho sozinho, vai levantar para comer, vai caminhar dentro de casa. Paciente que a gente fez o procedimento sábado passado, já estava cozinhando para o marido em menos de uma semana. Então, assim, vai fazer todas as suas atividades. A gente pede que o paciente não carregue peso pelos próximos 7 dias. E a gente pede que as atividades físicas, de modo geral, 5 dias mais ou menos, a gente já libera ali para atividades mais leves. Dependendo do caso, se for um caso mais extenso, as 2 pernas, as 2 safenas, a gente vai pedir ali 15 dias mais ou menos, certo? Então, é uma recuperação que primeiro vai depender muito de cada paciente também, né? Porque cada corpo é um corpo, mas no geral, 5, 7, no máximo 15 dias ali para retornar totalmente às suas atividades. Tem paciente que, dependendo do trabalho, 3 dias de pós-operatório, de uma safena, volta a trabalhar, certo? Então, isso tudo varia muito, mas é uma recuperação infinitamente melhor e infinitamente mais rápida do que as cirurgias que a gente ouvia falar lá no passado. Eu tô vendo que tá tendo umas perguntas aí, podem deixar as perguntinhas que no final eu procuro aí e volto pra responder, viu? Não se preocupe. Tá, então falei de recuperação. Doutora, e realmente, qual é a eficiência desse laser aí, desse endolaser que a senhora tá falando? Trata de verdade mesmo? Tem estudos que mostram que nos próximos 5 anos, 95% dos pacientes, nos próximos 5 a 10 anos, continuam com a veia safena e as varizes grossas fechadas. O nosso objetivo, gente, eu não falei isso no início, mas antigamente era tirar, né? Hoje em dia o nosso objetivo é fechar, tá? O nosso vaso, como eu falei, a gente vai fazer o fechamento desse vaso que tá doente e o sangue que passava por ali vai passar por outros vasos que estão normais do nosso corpo, tá? Então, nosso objetivo é fechar esse vaso e que ele não reabra com o passar do tempo, porque senão você vai voltar a sentir dor e tudo mais. Então, 95% permanece nos próximos 5 a 10 anos dos estudos que a gente tem com a veia fechada e muito mais tempo também, muito mais anos, né? Mas, e esse 5%, doutora, que reabre, faz o quê? Se eu tiver dentro desse 5%, como é que a gente fica? Né? O que é que vai acontecer comigo? Que eu investi meu dinheiro, meu tempo, confiei na senhora, fiz o tratamento e tô nesse 5% que vai reabrir. O vaso, quando a gente faz o tratamento com endolaser, a gente tem o objetivo também, como a gente fechou a varize, ela fica pequenininha. Ele forma um cordãozinho ali, a veia safena que eu falei, por exemplo, que podia ser grande, de 10, de 13 milímetros. Ela vai ficar pequenininha, vai para 1,5 milímetro ali, que é o tamanho normal, habitual de uma veia safena, 2 milímetros. Fica ali pequenininha e muitas vezes ela some. Se ela não some, e se nesse período mais ou menos de, por exemplo, 5, 10 anos ela reabriu, ela é uma veia muito pequena e ela não vai ter, né, esses sintomas e essas manifestações de doença que geralmente ela dá. Ela vai ficar ali, mas ela não vai ter mais a manifestação, não vai ter mais a insuficiência que ela tinha, não vai ter mais o comprometimento que ela trazia, entendeu? Então, se isso acontecer, é muito raro. E vai estar tranquilo, porque vai estar ali muito pequena, sem ter manifestação nenhuma de doença. Ok? Então, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, né? Desmistifiquei tudo sobre a veia safena, sobre o tratamento de safena, o que é veia safena, como a gente pode fazer as técnicas, a importância da nossa consulta para determinar a técnica. Quem chegou um pouco depois na live, essa live ela vai ficar salva no meu perfil assim que a gente finalizar, tá? Então você pode entrar, assistir ali o início para ter um entendimento melhor de tudo que eu expliquei aqui e compartilhar e enviar para qualquer pessoa que você acha que merece ver essa live. Vamos olhar aqui um pouquinho para as dúvidas, para ver se também com as dúvidas eu lembro de falar mais alguma coisa. Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma aqui. É verdade que a pele negra não pode fazer endolaser? Andréa, boa noite, Dea, tudo bem? Então, não, tá? Isso é mito. Eu acho que você pode até estar confundindo com o laser transdérmico. A gente tem 2 tipos de laser no tratamento de varizes, de modo geral.
Um é o endolaser, que ele é, como eu falei, por dentro do vaso, e você fecha essas varizes que ou são varizes grossas ou a veia safena, dependendo do tamanho que ela tenha, certo? Então é indicado para esses casos. O endolaser, ele pode ser feito para qualquer paciente de pele mais clara, paciente de pele negra, paciente branco-amarelo, para qualquer tipo de paciente pode ser realizado sim. O laser transdérmico, ele também pode ser realizado em pele negra, tá? Pode ser realizado em peles mais claras e em pele negra. A questão que a gente vai modificar quando a gente faz a utilização do laser transdérmico, a gente tem alguns parâmetros que a gente precisa ajustar. Parâmetros de energia, dependendo do calibre do vaso. Então, tem várias coisas que a gente ajusta. Não é só pegar aquela pistolinha, que eu não sei se vocês já viram, que realmente parece uma pistolinha ali, e aplicar o laser. Não, a gente tem vários parâmetros de ajuste para o laser transdérmico. E na pele negra, a gente tem que ter cuidado com esses parâmetros para que a gente não transforme, não faça, ao invés da gente fazer uma placa, digamos, mais escura, a gente pode fazer uma placa branca quando a gente faz uma energia errada, tá? E a gente vai tateando ali o uso desse laser transdérmico para peles negras, mas pode ser utilizado também, você só precisa saber fazer os ajustes adequados, certo? E o endolaser, ele tranquilo, pode ser utilizado para qualquer tipo de paciente, certo? Quando indicado, tá? Não é para qualquer caso, é para casos em que o endolaser está indicado. Se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aí que a gente esclarece. E os pés cheios de veia, qual é o tratamento indicado? Vamos lá. A gente tem também, gente, uma coisa muito importante, que é saber o que são vasos doentes e o que não são vasos doentes, certo? Tanto nossa mão, né, quanto nossos pés são uma parte do corpo da gente que não tem praticamente nada de gordura, né? É pele e osso, tá? Nosso corpo, ele é totalmente vascularizado. Ele precisa de vasos, de veias, de artérias, de forma geral, certo? Então, tem muitos pacientes que têm, tanto nas mãos quanto nos pés, vasos mais aparentes, né? Tem pacientes que não parecem tanto, tem pacientes que têm vasos mais aparentes. Esses vasos aparentes, quando eles são vasos retilíneos, que funcionam de forma correta, isso são vasos normais, vasos bons. Doutor, e como é que eu sei ver isso? A gente usa também o ultrassom Doppler, por isso que o ultrassom Doppler é importante também para a gente ter uma avaliação completa do nosso corpo, certo? Da nossa circulação. Então, esqueça, não existe a possibilidade de tratamento de varizes sem ultrassom Doppler realizado de forma adequada. E até na visualização mesmo, a gente sabe quando são vasos normais, tá? As varizes são vasinhos tortuosos, mais dilatados, né? De uma coloração às vezes diferente, associado muitas vezes a outros vasos, a microvarizes ali ao redor, microvasos. Então, a gente pode ter também as varizes nos pés. O tratamento vai depender muito disso tudo que eu tô te falando, de calibre de vaso, tortuosidade do vaso. No geral, pé não cabe endolaser, tá? E as varizes não chegam ao tamanho suficiente para endolaser. E a gente não faz também por ser uma região que a gente tem muito contato com o nervo, com pele. Então, no geral, não é indicado. Dependendo do calibre do vaso, ou microcirurgia, ou espuma, ou escleroterapia, certo? Então, a gente tem que fazer essa avaliação com você pra gente ver quais são os procedimentos que serão indicados. De forma geral, como eu falei, na grande maioria dos casos, a gente precisa dessa integração de técnicas, tá? A gente faz realmente várias técnicas associadas ali para que a gente tenha um resultado adequado, mas pé endolaser, no geral, não é o que é indicado, não, tá bom? Pode ser microcirurgia, pode ser espuma, pode ser escleroterapia ampliada, e aí, geralmente é isso aí. Lembrando que muitas veias dos pés são normais, pelo amor de Deus, a gente não vai mexer nelas. Onde é o consultório? Vou repetir aqui para você. Eu atendo em Feira de Santana, na Clínica Tempo, certo? Onde eu tenho todo o aparato de realização, onde a gente faz a consulta já integrado com ultrassom Doppler, com GPS vascular, que é a nossa realidade aumentada, aquela luzinha verde, avaliação da pele com dermatoscopia. Então lá a consulta ela é completa, certo? Você sai com o plano de tratamento já feito, né? Para eu te explicar como funciona a sua doença, como é que vai ser
as técnicas que a gente vai utilizar, o tempo de tratamento previsto e o investimento necessário para a realização do tratamento, certo? Minha consulta você sai sempre sabendo de tudo, tirando todas as dúvidas, tá? Não gosto de paciente saindo de consulta sem entender o que está acontecendo, certo? A gente está ali para esclarecer ao nosso paciente o que é que está acontecendo, né? De forma de doença. Vocês procuram a gente para isso e o nosso papel é te dar diagnóstico quando a gente consegue dar o diagnóstico, né? E te explicar o que é que acontece e como pode ser realizado o tratamento. Então, atendo na Clínica Tempo, em Feira de Santana, na Clínica IME, no Centro Médico, na Master Saúde e na Clínica de Cardiologia Dr. André Almeida. E em Salvador, eu atendo na Angiocardio, que fica no Centro Médico Bela Vista. Então, é Feira e Salvador. Muito obrigada pelas palavras aí de agradecimento da live. Fico muito feliz com a presença de vocês, tá? Na segunda-feira, tirando um tempinho aí dessa noite de início de semana para compartilhar aqui comigo, para trocar essas ideias. Espero que tenha sido realmente clara, né, na explicação do tratamento de varizes grossas e veia safena. Quem quiser reassistir ou enviar para alguém, vai ficar salvo nos meus stories, ou vai ficar salvo no meu feed do Instagram. E quero desejar uma excelente semana a todo mundo. Um beijo e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.